Olá, está na hora do programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Nesse final de semana, nós vamos continuar o bate-papo que nós começamos semana passada com o professor e Dr. Richardson Miranda, da Universidade Federal de São João del Rei, campus Dona Lindu, aqui em Divinópolis. E na semana passada nós falamos sobre a dependência química. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos mentais, a depressão, a síndrome de burnout, que para mim foi uma informação nova, que fala sobre a preparação dos médicos, dos profissionais da área de saúde para lidar com a doença. Até quando eles conseguem ir bem nesse sentido? Até quando você que lida com cobrança, com metas nos trabalhos, até quando você consegue lidar bem com tudo isso? Então, vamos assistir isso e muito mais no programa Mais Saúde, que já começou. Bom, então vamos, continuar o bate-papo. Semana passada nós falamos sobre as dependências químicas, e principalmente entramos mais no mérito do álcool como porta de entrada e também do cigarro. E os dois associados, então, inclusive, o tanto que é prejudicial no desenvolvimento, assim como eles são fatores de risco, talvez seja a melhor palavra, para a gente falar do câncer. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos então na semana passada com o professor e Dr. Richardson Miranda, que já está aqui conosco mais uma vez. E se você perdeu esse programa, corre lá no nosso link do YouTube, que está aparecendo embaixo do seu vídeo, e acessa e assiste, porque foi bem bacana. Não precisa ficar com medo, que é um programa que a gente vai falar sobre o cigarro, você tem que parar de fumar, Tem um apresentador famoso, sou até muito fã dele na televisão, que ele fala, ele brinca, compre, 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 muita gente deve conhecer. Nesse caso, o cigarro, ele soa para o fumante como um para logo, E não é bem assim, a gente sabe a dificuldade que é para parar de fumar, a gente sabe o tanto que isso requer muito além de uma simples vontade, a pessoa precisa de ajuda. E principalmente você que convive com algum fumante, a pessoa que fuma precisa do seu carinho, precisa da sua compreensão, para que ela consiga ter forças, para ela conseguir parar de fumar. E hoje, a gente vai continuar falando com o Richardson, a gente já vai pedir para ele se apresentar, caso seja a primeira vez que você veja o programa, mas sobre esse livro, que ele lançou agora, Sim. Parece que no mês passado. Foi dia 13. Dia 13 agora de julho, na UFSJ, de onde ele vem, inclusive, e conta com o apoio de professores, de outros doutores e alunos também. Sim. E então eu queria que você se apresentasse para a gente começar. Vamos que vamos no programa de hoje. Como você adiantou, meu nome é Richardson, sou professor aqui da Universidade Federal de São João del Rei, estou locado aqui no campus Centro-Oeste Dona Lindu e tenho doutorado na psiquiatria e trabalho com os temas da saúde mental, de dependência química, a psicopatologia, no ensino dos alunos da graduação, pesquisa e extensão, e as pesquisas estão gerando aí os frutos que são os dois livros, o que falou no programa anterior e esse agora que está saindo fresquinho aí. Muito bacana. Inclusive, se vocês, quem tiver interesse, depois liga aqui pra gente e a gente vai ter o maior prazer de falar, posto de venda, isso aí a gente tem que, é uma parceria. Muita gente fala, mas é propaganda? Não, de maneira nenhuma, é uma parceria. Ele veio na maior boa vontade, trouxe todas as informações do livro anterior, desse também, inclusive, e eu acho assim que é uma forma de... A informação, eu sempre falo isso, gente, é fundamental a gente falar sempre abertamente sobre qualquer assunto quando você quer ter conhecimento sobre aquilo, é óbvio isso. Por exemplo, o câncer, há 15, 20, 30 anos atrás, quantas pessoas você aí mesmo conhece que fala, nossa, você ficou sabendo que o fulano lá que mora na rua de trás ali, você soube que ele morreu com aquela doença? Nossa, que tristeza, fulano está com aquilo. O pessoal não falava câncer. As pessoas morriam, era de barriga d'água, morriam era com aquilo, morriam de caroço, de nódulo, alguns ainda falavam nódulo, sendo que a causa da doença, em muitos casos, não vamos generalizar, em muitos desses casos poderia sim ter sido câncer. E foi quando a gente começou, aqui no programa Mais Saúde, a mídia nacional, a mídia mundial, quando começou a falar mais abertamente sobre a doença, e as pessoas começaram a perceber que falar a palavra câncer não atrai a doença e não faz ter a doença, e começaram a pesquisar mais e descobriram que pesquisar não faz desenvolver a doença, elas começaram a entender, principalmente começaram a assimilar as informações e a trabalhar aquilo internamente de que é preciso sim
fazer a prevenção, é preciso ter um acompanhamento, e que aquele ditado, quem procura acha, no caso do câncer, ele é muito positivo. Porque se você procurou e achou, né, Richardson, e conseguiu, né, no estágio inicial da doença, parabéns, tá ótimo, a chance de cura ela se eleva em número grau. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, inclusive, os transtornos mentais é um assunto muito delicado, porque para todo mundo, a pessoa que tem algum tipo de transtorno mental é louca. Né? Isso é uma coisa, um termo muito pejorativo, né? Não temos que tratar dessa forma, são inúmeros transtornos diferentes, cada pessoa pode desenvolver, pessoas consideradas normais podem de uma hora para outra apresentar algum tipo de transtorno que precisa de acompanhamento, e nem por isso, como dizem erroneamente, ela é louca. Mas, Richardson, a mente, ela é muito ampla, acho que deve ter sido um trabalhão vocês conseguirem centralizar tudo nesse livro que ainda assim, olha aqui a espessura, na verdade. Tem muito conteúdo aqui, esse inclusive é meu, e eu quero ler e entender um pouco mais, porque é um assunto que me interessa muito. Mas, começando de cima para baixo, mais uma vez eu vou mostrar a capa, começando de cima para baixo, afunilando, como que vocês conseguiram chegar aqui, na mente humana? Nós, na prática, né, clínica nossa, e até com os alunos dos serviços de saúde, dentre eles a própria Hospital do Câncer, nós fomos observando uma necessidade cada vez mais crescente, não só dos profissionais da saúde, mas também das pessoas, né, de profissionais de outras áreas, leigos na área da saúde, de informações sobre os tipos de transtornos mentais que existem, né, e sinais, sintomas, se nós podemos prevenir, se são crônicos ou agudos, então qual a forma de tratamento. Então, a partir disso, junto, né, com outros colegas e também alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, nós fomos desenvolvendo pesquisas para a gente trazer, a cada capítulo desse livro vem um tipo de transtorno mental, né, que está presente na atualidade. É importante nós chamarmos a atenção que os problemas mentais, eles são a terceira maior causa de adoecimento no mundo, isso é a informação da Organização Mundial de Saúde. Então, entre as 3 causas maiores de adoecimento no mundo, os transtornos mentais é a terceira. Então, assim, é um problema que assola a humanidade. E aí eu arrisco a dizer, assim, que, se eu não erro o nome, né, um filósofo que fala, que é René Descartes, que fala que penso, logo existo. Então, penso, logo eu estou ali passível de ter um problema psíquico. Ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver. Qualquer pessoa. Então, nós, né, dentro dessa temática, nós sempre chamamos a atenção que a saúde mental, ela abrange todas as áreas. É um tema da saúde que é diferente de outras áreas que são muito específicas, como, por exemplo, vamos pensar a obstetrícia. A obstetrícia é muito específica aquele campo ali, não é? Não vai envolver outras áreas. A saúde mental, ela está presente em todas as áreas. Quando nós levantamos a nossa cama e colocamos o pé no chão, nós já estamos ali com o funcionamento mental, e aí a gente precisa de ter saúde mental. Então, com o colega de trabalho, com os familiares, com outras doenças, tudo envolve a saúde mental. Então, é importante nós entendermos, observarmos, porque não só como câncer, você falou da questão do diagnóstico precoce, quanto mais precoce for, maior as chances, né, de cura, de tratamento e cura. Os problemas também psiquiátricos, eles, quanto mais precocemente forem diagnosticados, maior o sucesso no tratamento e na possibilidade de cura. E a desinformação, ela é o pior vilão, né, que nós enfrentamos aí. O preconceito, né? A questão da medicação, né? Que exatamente. O psiquiatra, né? Sim. Existe um preconceito muito Sim. grande. A gente até falou disso com o Dr. Fabrício. Mais uma vez eu vou pedir para colocar o link aqui embaixo do nosso canal do YouTube. Tem esse programa lá. E na sequência um outro com a Denise, que é a psicóloga aqui da CUM. E a gente fala mais focado nessa questão do preconceito e como ele é prejudicial, né, para o bem-estar da pessoa. Afinal de contas, se ela está passando por qualquer momento de algum transtorno, algum adoecimento, né, ela não está completamente... Ela não está bem.
né, assim, emocionalmente. Ela tem prejuízo nessa função dela, né, mas as outras podem estar preservadas. E eu penso que o preconceito ele é o reflexo da desinformação. Por isso que nós buscamos desenvolver esse trabalho que está numa linguagem bem simples, bem tranquila, né, sem ficar usando termos muito técnicos, para que qualquer pessoa que tenha acesso a ele, ela consiga ter essa informação. Porque quanto mais as pessoas saberem, né, sobre os problemas mentais, mais facilmente nós conseguiremos então tratá-los e até preveni-los. Não é? Porque até na questão da temática do câncer, nós observamos que, sim, os pacientes são acometidos por essas doenças graves, como câncer, eles estão passíveis de desenvolver, né, problemas psiquiátricos, como a gente fez até uma pesquisa com os alunos do curso de medicina lá no Hospital do Câncer, e confirmamos que mais de 80% dos pacientes desenvolvem ansiedade e depressão, que até empiricamente a gente sabe que é uma justificativa, né? O enfrentamento de uma doença grave, o tratamento, o desconhecimento, o medo, tudo isso leva. Mas uma coisa que nos chamou atenção também é a questão do adoecimento dos profissionais que trabalham principalmente com os pacientes que são acometidos por doenças graves. Vamos fazer o seguinte, Richardson, a gente vai parar para o intervalo e na volta a gente vai entrar nesse assunto, né, do adoecimento do profissional que lida com a doença ou do profissional que lida com a pressão, né? A gente vai explicar um pouco melhor. A gente estava conversando isso em off, né, antes de começar aqui o programa, e é um assunto muito interessante. E desse ponto a gente vai partir para as outras doenças que são tão comuns hoje em dia, né? A depressão, as crises de ansiedade, pânico, Sim. né? E vamos tentar falar um pouquinho mais sobre elas e, quem sabe, assim, conseguir te ajudar, então, se você estiver passando por um momento como esse. Então, não saia daí, o programa Mais Saúde vai para um intervalo rapidinho e nós voltamos já já. Até daqui a pouco. Veja esse prédio. Há um tempo atrás, ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. Acom, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta do programa Mais Saúde da Acom. E recebendo hoje o professor e Dr. Richardson Miranda, da Universidade Federal de São João del Rei, campus Dona Lidu, aqui em Divinópolis. E nós falamos sobre psicopatologia, né, a respeito desse livro que ele lançou agora no último mês, e a abordagem clínica, né, dos transtornos mentais. Antes do intervalo, nós falamos uma coisa que eu particularmente achei muito interessante, talvez você de casa se identifique, que é o adoecimento do profissional Sim. que lida, no nosso caso aqui do Hospital do Câncer, por exemplo, dos médicos, dos funcionários que direta ou indiretamente lidam com o sofrimento dos pacientes. E aí esse transtorno que chama síndrome de Burnout. Ela fala do adoecimento do profissional que cuida do doente. É uma coisa muito interessante. Eu queria que Sim. você explicasse um pouco mais, porque não é só relacionado à doença, né? Por exemplo, um funcionário de um banco Sim. que tem que atingir metas, tudo isso pode levar a esse desenvolvimento desse quadro, né? A síndrome de burnout, ela há pouco tempo, né, ela tem sido evidenciada com maior frequência. Ela é o resultado, então, dessa exaustão física, psíquica e emocional dos indivíduos. Então, como você bem disse, ela não está só presente nos profissionais da área da saúde, né, seja da enfermagem, equipe médica e outros ali. Ela também está presente em outras áreas, como o setor bancário, todas as áreas as funções, né, laborativas levam esses indivíduos a um estado de tensão permanente e que faz com que eles possam, então, entrar nessa exaustão. Então, burnout é explodir, né, de dentro para fora. Então, ter aqueles rompantes de agressividade, a falta de paciência, a rispidez, o choro
sem motivo aparente, alterações do sono, como a insônia, alterações do apetite, como parar de comer ou começar a comer, né, com um quadro de compulsão alimentar. Tudo isso são sintomas que podem evidenciar um quadro de síndrome de burnout. E aí, quando nós trabalhamos com a pesquisa, né, lá quando a gente estava vendo a questão das comorbidades psiquiátricas dos pacientes da oncologia, nos chamou atenção porque nós começamos a evidenciar pessoal da equipe de enfermagem médica apresentando sintomas que levaram-nos a ver a evidência da síndrome de burnout. Porque nós temos popularmente, né, o hábito às vezes de falar assim, o profissional está acostumado com aquilo, ele está acostumado com lidar com a morte, está acostumado a lidar com um sofrimento, um paciente que está num quadro muito agudo, muito agressivo ali. Não está acostumado. O fato deles dizer que está acostumado é um mecanismo de defesa que ele começa a projetar para tentar se proteger, porque ele também tem as suas emoções, ele também tem os seus sentimentos e o seu psiquismo também é afetado por aquilo, né? Porque não tem como você não se compadecer do sofrimento, da dor do outro. E ele vai guardando tudo isso. Ele então vai ficando como se fosse uma panela de pressão, né? Ele começa a fervilhar por dentro ali e numa hora ele não consegue. E acaba explodindo, né? De uma forma metafórica, evidenciando todos esses sintomas, todo esse descontrole que tem ali, que é por causa de tudo que ele vem vivenciando e que ele vem trazendo. Então, os profissionais da área da saúde, eles são habilitados para o tratamento e para o cuidado das diversas patologias, dentre elas o câncer. Mas eles precisam de ter suporte, de ter acolhimento e amparo também na sua saúde psíquica, principalmente os pacientes como os profissionais que trabalham na oncologia e das outras áreas também que trabalham com casos mais graves, né, e com perdas frequentes. Aí. Isso é uma coisa que preocupa e está sendo até objeto de uma outra pesquisa nossa que a gente está desenvolvendo. É muito interessante isso, porque há uma diferença gigantesca de você falar que uma pessoa está acostumada a você dizer que ela está habilitada, ela foi treinada para, né, para não deixar aquele momento a emoção atrapalhar no diagnóstico, atrapalhar num procedimento, né? Mas é muito difícil, sim. E é uma rotina que é impossível, assim, você não se envolver, né, Richard? Não, e vai um aspecto mais amplo, porque é lógico, no momento que uma pessoa tem um diagnóstico de um câncer, ela entra no tratamento, ela tem todo o suporte profissional e familiar, todos os olhares se voltam para ela. Que com certeza naquele momento ali é a pessoa que necessita de mais atenção e cuidado. Só que os nossos olhares também, eles têm que olhar para os profissionais que estão cuidando e para os familiares também. Porque eu disse para você que nós observamos a síndrome de burnout nos profissionais. Mas assim, não somente a síndrome de burnout, a depressão, a ansiedade, a reação ao estresse, a síndrome do pânico, também profissionais e também nos cuidadores, os familiares. Que muitas vezes eles ficam lá e às vezes até não se permitem serem cuidados, eles não permitem falar das suas dores, das suas dificuldades, porque eles pensam assim, não, a atenção tem que ser para o meu ente querido, para o meu amigo que está com um problema maior que é o câncer, mas ele tem que pensar que ele também necessita de auxílio, para poder ajudar, ele tem que estar bem, inclusive, para dar suporte para o outro. E nós ficamos muito condicionados a isso, a olhar somente ali. Não é? Então, assim, até as comorbidades psiquiátricas, como a ansiedade, depressão, que a gente observa nos pacientes oncológicos, elas são melhor trabalhadas porque ele já está sob o cuidado de uma equipe multiprofissional, tem um profissional psicólogo que está ali junto. Mas a gente observa agora o olhar para a família, para o cuidador, para o profissional que está ali. Inclusive, até complementando, né, a sua fala, e rapidamente, para o nosso tempo eu já vi que está chegando ao fim, com ela, pelo câncer exigir, né, esse atendimento multidisciplinar, ele acaba abrangindo também, por exemplo, a psicologia da ACOM atende também aos familiares. Né, eu falo por experiência própria, né, quando meu pai foi diagnosticado com câncer,
há 4 anos atrás e faleceu 2 meses depois. Nós precisamos muito da psicologia da ACOM. E nós utilizamos, eu, minha mãe, minha irmã, que são as pessoas mais diretamente ligadas, né, a ele, que veio a falecer, inclusive. Mas é preciso, sim, né, esse tipo de cuidado. Se você está numa outra situação em que a ACOM, né, não pode ajudar, por exemplo, você é um bancário, né, e está no ápice do estresse, né, a família também, ela vai, não vou nem incomodar ele porque ele já está com problema, deixa que o meu é menor. Né? É uma coisa que é uma bola de neve, que ele vai crescendo, né? E junto a isso, os outros transtornos, né? Depressão, né? Que a gente até vai ter que falar rapidamente, mas os transtornos mentais mais comuns, depressão, crise de ansiedade, pânico, né? As fobias. Então, inclusive, a gente tem que se preocupar porque não somente, né, dos pacientes oncológicos, dos profissionais e familiares que trabalham ali, mas nas diferentes áreas, nós temos visto que tem aumentado o número de transtornos aí, mentais, principalmente que a gente fala que são decorrentes da modernidade. Então aqui nós estamos fazendo, né, a depressão, a ansiedade, reação ao estresse, os transtornos fóbicos, a síndrome do pânico e também transtornos que envolvem, né, até a infância e a adolescência, que nós estamos tendo, observando um aumento do número de casos, como por exemplo de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiante, que estão cometendo as crianças e os jovens, e que as pessoas não estão tendo muita informação sobre isso. Então, que precisam de se informar, porque quanto mais precocemente forem observar sinais e sintomas, maiores serão as chances, né, do sucesso do tratamento, né, e até da cura. E Charles, para a gente finalizar, nosso tempo infelizmente está acabando. Quais sinais os cuidadores, os pais, ou até mesmo os filhos com relação aos pais, devem se atentar de que alguma coisa pode estar indo mal? Por exemplo, início de uma depressão, o início de uma síndrome de pânico. O que ou não dá para a gente generalizar? Eu acho que o primeiro critério que a gente tem que observar é mudanças muito bruscas do comportamento do indivíduo. Não é? Se é um indivíduo que era muito comunicativo, que interagia, que se sociabilizava e de repente ele se torna introspectivo, não fala, fica com um comportamento de reclusão, aí a gente já pode observar que pode ter alguma coisa acontecendo ali. Ou ao contrário também, né? Um indivíduo que era manso, pacato, tranquilo, centrado, porque a gente tem que lembrar que existem alguns tipos de depressão que são manifestados por irritabilidade, insônia, agressividade. Então, assim, às vezes um indivíduo que já era tranquilo, muito calado, as pessoas falam assim, não é depressão, porque isso era da personalidade dele. Mas não, ele teve uma alteração de comportamento, ele começou a ficar agressivo, irritável, muito fácil, ali nervoso. Opa, tem algo que está mostrando. Então, por isso que é interessante, nós conhecemos os nossos entes queridos e amigos. Quando foge do comportamento normal dele, aquilo já nos chama atenção, que pode ser os primeiros sinais e sintomas de algum problema psiquiátrico. É isso aí, nós ficamos muito felizes, tá, com a sua participação, de fato, muito obrigado. E ficamos também por aqui com o programa deste final de semana. Se você perdeu, a semana passada nós conversamos também com o Richardson, um tema muito legal que é relacionado à dependência química. Entra lá no nosso canal do YouTube e assiste tanto o outro quanto esse, como todos os programas Mais Saúde que nós fazemos carinhosamente para vocês que estão aí do outro lado. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. A semana que vem estamos aqui de novo com outro programa novinho. Até mais, tchau, tchau. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, um novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. ACOM, sua doação faz tudo acontecer.